Boa tarde, meus queridos, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Como prometido, resolvi eu mesmo gravar as nossas aulas e vamos dar continuidade para a Escola de Frankfurt. Lembrando que na aula passada nós fizemos mais um apanhado geral. Agora nós vamos trabalhar efetivamente autores. Percebam que é a Escola de Frankfurt, Pensadores, parte 1. Vamos trabalhar 3 agora e ficarão faltando mais alguns para a próxima aula, ok? Então, como vocês sabem, aqui quem vos fala, professor Valbert, ok? O primeiro que nós vamos trabalhar é o Walter Benjamin. Em seu famoso ensaio, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, Benjamin ele explana que a produção artística ela está cercada por uma aura. E é essa aura que promove a singularidade dessa obra. Essa aura está atrelada a mais uma questão de estética, de espírito, né? De inspiração que o autor precisou para concretizar, né, aquele objeto. Entretanto, mesmo afirma que a reprodução dessas obras, ou seja, a constituição de diversas cópias, acaba diluindo essa aura. Perde-se, né, esse valor artístico da arte pela arte. Lembrando que esses autores eles fazem uma análise dentro do modo de produção capitalista. Analisa as relações sociais dentro do modo de produção capitalista. Na verdade, tudo que se vincula às relações sociais. Nesse caso aqui, a arte. Então, a partir do momento em que eu passo a produzir em série, ou seja, copiar, é aquela aura que concede singularidade, faz com que aquela obra perca o seu valor artístico e que se constitui um outro valor que agora é um valor monetário. Walter Benjamin fala de modo geral em cada um destes tópicos como o capitalismo e a industrialização afetaram a cultura e acabaram com algumas tradições. Isso daqui nós já vimos demais, né? Como eu gosto sempre de tratar da questão do Bumba Meu Boi, que vocês já estão cansados de saber, e eu não vou fazer novamente essa citação aqui para não ficar algo enfadonho. Mas em determinados momentos qualifica isso como algo positivo. A questão da positividade dentro dessa reprodutibilidade técnica está atrelada à questão da democratização da arte, que agora diversas pessoas podem ter acesso a essas obras, a livros que antes pouquíssimas pessoas tinham acesso, somente aquelas que poderiam comprar, que tinham dinheiro. E aí nós temos autores consagrados como o próprio Pierre Bourdieu, lá em Razões Práticas, na qual ele fala o porquê do capital cultural estar mais centralizado nas classes dominantes, justamente porque eles tinham poder aquisitivo para consumir, né, com mais frequência arte, cultura. Indo mais longe, o filósofo da Escola de Frankfurt afirma que a industrialização propicia a construção de uma segunda natureza, uma natureza artificial. Sem antes a magia e a religião educavam o homem para lidar com a sua natureza, agora esta outra forma de produzir vai educar os indivíduos para se relacionarem com o mundo cada vez mais artificial, com um mundo cada vez mais feito de aparência. E aí também nós temos diversos autores, inclusive citei na live, né, alguém que também que bebe um pouquinho dessa ideia, como o Irving Goffman, que trabalha com a teatralidade, né?
de como nós introjetamos valores que nem nós possuímos, justamente atrelado a essa questão de um mundo cada vez mais artificial, de um mundo cada vez mais irreal. Coloquei essa imagem, as pessoas que estão morando nessa ilha em Dubai só vão ter acesso e só irão perceber que é uma palmeira se alguém falar ou se virem de cima. Mas aqui é uma ilha artificial, construída pelo homem, mas que esconde a verdadeira, né, a verdadeira essência, que é a sua artificialidade, né, a sua forma, que somente é vista por cima. Isso é essa questão do irreal, dessa segunda natureza artificial. Um exemplo, claro. O outro autor é o Theodor Adorno. Adorno afirma que há um processo real na sociedade capitalista capaz de alienar o homem das suas condições de vida. Como eu costumo analisar hoje, né, o que eu chamo de pobre de direita, fazendo uma análise da política atual, aquele que defende o capitalista sem possuir capital. Né? É uma das nuances, né, da alienação capitalista. Ele faz uma análise dentro da educação e percebam, a crise da educação é, na verdade, a crise da formação cultural da sociedade capitalista como um todo. Na opinião do autor, o problema da educação vincula-se ao fato dela ter se afastado do seu objetivo essencial, que é o quê? Promover o domínio do conhecimento e a capacidade de reflexão, ou seja, educar para a vida. É como pensavam os gregos antigamente lá em Atenas, né? O homem universal, aquele que deveria conhecer por conhecer. A escola, segundo o autor, ela passa a adotar os trâmites do modo de produção capitalista. Ela se transformou em um simples instrumento a serviço da indústria cultural. A própria educação ela foi massificada. A educação ela é vendida, né? Que trata o ensino como uma mera mercadoria pedagógica em prol da semi-formação. Lembrando, gente, que o que vocês aprendem na faculdade, nas escolas, não é nem metade do que vocês deveriam saber. E a mesma coisa somos nós, professores e outros profissionais que têm uma formação na faculdade, querendo ou não, pífia. Se não é você mesmo buscar novas fontes, livros, artigos, textos, você não adquire o conhecimento necessário. Sobretudo para nós, professores, eu costumo dizer que a universidade não ensina muita coisa. A maior parte do que eu sei hoje foi lendo meus livros, meus textos, né? Por isso essa semi-informação. Então, a própria educação ela passou por esse processo de massificação e se tornou uma mercadoria. A gente vê as escolas privadas, as faculdades privadas, todo mundo querendo pegar um canudo, sai com aquela formação pífia, aquela péssima formação, se torna um péssimo profissional. Mas é isso. Como diria Marx, é necessário esse exército de reserva, essa grande quantidade de pessoas com canudos de faculdade, para caso um desista do seu posto de trabalho, tenha 100 esperando a boa para ocupar a vaga dele. Então, numa escola em que impera a banalização do conhecimento, o aluno ele é induzido a deixar de ler com profundidade as principais obras literárias, por exemplo, dando lugar à absorção de apenas alguns trechos necessários para responder aos exercícios escolares. Isso não é só na escola, não. Como eu digo, na faculdade é a mesma coisa. Aquele indivíduo que só lê os revisionistas. Por exemplo, eu li Marx. Eu faço um texto, alguém vai ler meu texto, mas ele não leu Marx. Eu li Weber. Eu faço um artigo, alguém lê meu artigo e reproduz Weber a partir de mim, pequenos trechos. Então, percebam como essas críticas elas são essenciais para que a gente entenda o processo educacional hoje. Por isso que eu já falei algumas vezes em sala de aula que nós, professores, temos a função de educar. Muitos de nós queremos isso.
Mas o próprio sistema, ele é fadado a nos deixar falhar, já que ele é pautado nessa reprodutibilidade, é pautado nessa banalização e mercadorização do sistema educacional. Não é à toa que o atual ministro da Educação, o Itembral, vagabundo, desculpem a expressão, quer privatizar tudo, inclusive as universidades públicas, o que mostra cada vez mais para quem esse Estado serve, para que ele serve. Então, são repassados nada mais do que conhecimentos fragmentados. E o trabalho pedagógico está somente orientado para conseguir aprovação em exames, Enem, PAS e um diploma, que é para você se inserir no mercado de trabalho. E isso é uma pena. Mas é a pura realidade, sobretudo num país como o nosso, subdesenvolvido, que você, né, pode ter o maior currículo do mundo, mas ainda tem uma outra nuance aqui no país, que é o QI, que indique, né, a peixada. Você pode ser bom, mas se o outro tiver uma rede de relações melhor do que a sua, ele fica com a vaga. É uma triste realidade. Gente, cada vez que eu estudo, cada vez que eu leio as informações, cada vez que eu assisto o jornal, eu fico mais triste. Não quero entristecer vocês não, gente, mas já entristecendo, né? Se você não é bom, você tem que ser peixado. Se você não tem peixada, você tem que ser bom. Então você já sabe, nós temos que ser bons, temos que estudar, temos que nos dedicar. Como eu digo para vocês, não estamos ficando mais jovens, estamos ficando mais velhos. O próximo autor é Marcus Horkheimer. Ele fez uma profunda análise das ciências sociais, de onde surge a oposição basilar em sua obra, na qual ele coloca de um lado a razão instrumental versus a teoria crítica. Eu vou já falar para vocês o que é razão instrumental, eu fiz um outro slide mais na frente, especificando, né, com mais profundidade esse conceito. A razão instrumental, então, evidenciaria tudo que pertence à esfera da teoria tradicional, enquanto a teoria crítica segue pelos caminhos do pensamento crítico negativo. O que seria essa razão instrumental? É a razão iluminista, sobretudo, né? Caracterizada pela utilização do conhecimento como uma forma de criar condição material para a conservação da vida do ser humano. Também uma forma de dominar a natureza através de técnicas. O termo razão instrumental foi provavelmente cunhado, né, efetivado por Marcus Horkheimer para criticar esse conceito. O próprio autor ele defendeu o conceito da razão crítica. Percebam que nós estamos presos à ciência, que essa foi a discussão da aula passada, né? A métodos, a técnicas rígidas. Inclusive, tem um ponto interessante dentro da discussão, não sei se vocês lembram daquela novela Do Outro Lado do Paraíso. A Clara passou um bom tempo presa porque, devido a essa razão instrumental, tinha alguém para dizer que ela era louca. Percebam como a crítica que ele faz é uma crítica essencial. O que era para nos libertar nos aprisionou. Não existe uma razão crítica. A mulher dizendo, eu sou normal, ela com todos os trejeitos de uma pessoa normal, mas enquanto tinha um psicólogo para dar o laudo contrário, né, ela continuava presa. Ela continuava, né, internada. Então perceba, o único que pode dizer que você é louco ou que você não é o psicólogo. Essa é a razão instrumental, uma razão aprisionada. A mesma coisa nas outras áreas. Quem detém o conhecimento de cura são os profissionais da saúde, só eles. Isso é uma razão instrumental. Quem detém o conhecimento da construção civil, só os engenheiros e arquitetos. Então isso é uma razão instrumental, é uma razão aprisionada, uma razão presa. Não tem criticidade, como eu disse. O processo do iluminismo surge para nos libertar, mas acaba nos aprisionando em técnicas rigorosas que muitas das vezes não vislumbram o que é realmente a realidade social. Para o iluminismo, conhecer é dominar e controlar a natureza e o homem. Nós temos Francis Bacon. A natureza atormentada,
afetar a natureza é fazê-la reagir a condições artificiais criadas pelo homem. A razão instrumental tem como finalidade a aplicação e a transformação da própria realidade e do homem. A ciência, como ideologia, não é mais a busca pelo conhecimento que move a ciência, e sim a busca pelo controle, ou seja, por essa prisão, e pela dominação da natureza e do homem. Então perceba, a ciência não é mais a busca do conhecimento, não é o conhecimento que move a ciência, mas sim o controle da natureza, o domínio. E aqui nós temos uma síntese, né, do que é a teoria crítica. Nós temos aqui o Marcuse, que nós vamos trabalhar na próxima aula, o Max Horkheimer, o Theodor Adorno e o Walter Benjamin. Nós temos essa discussão maior, né, que é a indústria cultural, como modo de dominação social, política e capitalista. E o que essa teoria crítica, ela nos propicia, que é a investigação, o questionamento e a compreensão das relações sociais dentro desse conjunto de uma indústria cultural como instrumento de dominação social, política e capitalista. Na próxima aula, eu vou trazer o Marcuse, o Jürgen Habermas e o Erich Fromm para a gente poder discutir, porque são autores também que estão caindo bastante no vestibular, ok? Espero que vocês gostem. Daqui a pouco nós iremos fazer os questionamentos baseados na aula.